O governo de Donald Trump chamou Alexandre de Moraes, o Xandão, de juiz ativista e não descarta aplicar outras sanções contra outros ministros do STF ou autoridades brasileiras. No vídeo de hoje a gente vai repercutir sobre isso, as declarações aqui do governo Trump, tá? Vou ler rapidamente a matéria que fala sobre esse assunto e depois vamos fazer a nossa análise para avaliarmos quais são os próximos passos, os próximos capítulos dessa guerra diplomática e comercial entre Brasil e Estados Unidos. Então fica até o final para você não perder absolutamente nada, porque esse vídeo aqui ele vai trazer informações muito importantes para você. Vamos lá, rapidamente para a matéria. O Departamento de Estado do governo americano disse nesta quinta-feira que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, é um juiz ativista e um ator estrangeiro maligno, que abusa da sua posição de autoridade para minar a liberdade de expressão de cidadãos americanos. O governo americano não descartou novas sanções contra brasileiros, mas também não deu nenhum indício concreto sobre novas medidas. As declarações foram dadas por Tommy Pigott, porta-voz do secretário de Estado Marco Rubio, durante uma entrevista a jornalistas em Washington, tá? Abre aspas aqui para o porta-voz. Em 31 de julho, o secretário Rubio anunciou sanções americanas contra o ministro Alexandre de Moraes do STF, que usou seu cargo para autorizar prisões preventivas arbitrárias e minar a liberdade de expressão. Moraes abusou da sua autoridade ao se engajar em um esforço politicamente motivado para silenciar críticos políticos com a emissão de ordens secretas, obrigando plataformas online, inclusive empresas de mídia social americanas, a banir indivíduos por postarem discursos protegidos pelo direito à liberdade de expressão. Os Estados Unidos impuseram na quarta-feira novas sanções contra Moraes, usando para isso a Lei Global Magnitsky, uma das mais severas disponíveis em Washington para punir estrangeiros que considera autores de graves violações de direitos humanos e práticas de corrupção. As punições incluem o bloqueio de bens e contas nos Estados Unidos, além da proibição de entrada em território americano. Não há necessidade de processo judicial, as medidas podem ser adotadas por atos administrativos. Quando questionado sobre qual seria a maior ameaça de Moraes aos americanos, o porta-voz disse que Moraes é um juiz ativista que abusou da sua autoridade. Um dos exemplos citados foi as prisões preventivas injustas, tá? Então, assim, tá? Por enquanto é isso que o secretário está dizendo. Ele está dizendo que não vai dar prévias aí de novas sanções, mas que sim, pode acontecer de ter novas sanções aí, que inclusive até para outras autoridades brasileiras, tá? Então, situação de Alexandre de Moraes, de Xandão, junto com o governo Trump ali, tá bem complicada, tá? De acordo com a reportagem, os porta-voz ali do secretário de Estado americano está dizendo que ele é um juiz ativista e que acaba aí usando as leis aí para perseguir adversários políticos, tá? Bom, não vou entrar no mérito se isso é verdade ou não, a minha opinião a respeito disso, até porque a gente sabe hoje qual é o cenário que nós vivemos aqui no Brasil e que dar opiniões sobre certas figuras de autoridade pode nos trazer grandes problemas, né? Mas cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua percepção a respeito disso e acredito que boa parte das pessoas tenha uma visão muito clara do que está acontecendo. Mas o fato é, tá? Os Estados Unidos estão realmente engajados aqui em punir o Brasil, em querer mudar a ordem das coisas do Brasil. O governo Trump está deixando bem claro de que, olha, não vamos mais aceitar um STF tão poderoso no Brasil, tá? Em entrelinhas, é isso que está sendo dito, tá? O governo Trump não vai mais aceitar um STF tão poderoso no Brasil. O objetivo do governo Trump realmente é enfraquecer o STF, ou pelo menos tentar de alguma forma ali tirar Alexandre de Moraes, que aos olhos dele hoje são os grandes inimigos, digamos assim, do governo americano dentro do Brasil, e obviamente também buscar enfraquecer o governo Lula e empoderar Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro a gente sabe que hoje é como se fosse o grande preposto americano aqui no Brasil. Hoje é como se, opa, ter Bolsonaro aqui no Brasil como presidente seria ter um mini Trump aqui no Brasil, ali totalmente alinhado com os interesses americanos. E não se iluda. Os Estados Unidos estão muito interessados sim em que em 2026, na próxima eleição, tenha aqui eleito um presidente que esteja alinhado com
a agenda de Washington. Hoje o governo Lula é visto como um governo inimigo dos americanos, até porque Lula tem dado várias declarações contra os Estados Unidos, várias declarações a favor da China, a favor da Rússia, que hoje são os grandes inimigos dos Estados Unidos. O Brasil hoje é o porta-voz dos BRICS, tem falado sistematicamente em desdolarização, em criação de uma moeda dos BRICS que vá concorrer com o dólar, ou seja, os Estados Unidos hoje enxergam o Brasil, opa, temos um inimigo dentro do nosso quintal estratégico. Dentro aqui do território das Américas nós temos um país que está aí conspirando contra nós, então a gente precisa resolver isso. E hoje o governo Trump enxerga dois gargalos muito claros aqui. O primeiro deles, o STF, porque hoje os julgamentos do STF estão impedindo Bolsonaro de concorrer nas próximas eleições, ou até Bolsonaro pode ser preso graças a essas investigações, ou seja, isso impediria o governo Trump de conseguir eleger Bolsonaro e ter claramente ali um grande aliado aqui como presidente, e o outro lado é o próprio governo Lula que já se mostrou aí que está totalmente pró-China, totalmente pró-Rússia e totalmente contra Estados Unidos, o que obviamente é péssimo para os interesses americanos e para os interesses do governo Trump. Então, claramente essas tarifas de 50% que vão entrar a partir da próxima semana, todas essas sanções ou outras sanções que venham a acontecer dependendo se o governo brasileiro ou se o STF escalarem, com certeza estão relacionados com esses dois fatores. E provavelmente a solução disso vai estar também baseado nessas duas coisas, tá? Em um enfraquecimento do STF, um abrandamento em relação ao Bolsonaro, em relação a julgamento, condenação ou até mesmo a busca de absolvição ou de repente tentar melar esse processo contra o Bolsonaro. É o que o governo americano está tentando realmente fazer com essas medidas. E o outro caminho é para 2026 tirar o governo Lula e colocar um governo ali de direita, um governo do Bolsonaro ou um governo que esteja alinhado com o governo Trump, tá? Basicamente é isso que eles estão buscando, não se iluda. Essas medidas aqui, elas não estão preocupadas com questões comerciais, com questões tarifárias, é basicamente os Estados Unidos botando o porrete na mesa e falando: nós estamos querendo que o Brasil volte a se alinhar politicamente e ideologicamente com a gente. Se isso não acontecer, o negócio vai ficar feio para vocês, tá? É isso que o governo americano quer fazer. Se isso vai acontecer ou não, a gente vai ter que descobrir. Vamos ter que ver aí as próximas movimentações. Pelo menos por enquanto, em discursos ou em bravatas, tanto o governo quanto o STF estão mostrando que não estão dispostos a ceder e que estão dispostos até mesmo a dobrar a aposta. Vamos ver se na prática isso vai acontecer ou se eles vão acabar dando uma afinada, dando uma recuada e realmente aí começando a ceder mais para os interesses americanos. Então vamos aguardar e ver o que realmente vai acontecer. Fez sentido para você as análises que eu trouxe aqui no vídeo de hoje? Se fez, deixa um comentário. Se não fez sentido nenhum também, deixa a tua opinião, deixa a tua análise para a gente saber exatamente aqui qual é a tua percepção. Vamos expandir esse debate para a parte de baixo da tela e diga aqui qual é a tua visão, qual é a tua opinião sobre o que vai acontecer nessa guerra envolvendo o STF, o governo Lula e contra os Estados Unidos, ok? Se você acha que essa análise também pode ajudar outras pessoas a entenderem melhor o que anda acontecendo nesse cenário, clica no botão de compartilhar e manda para os seus amigos, para os seus conhecidos ou para todo mundo aí que precisa realmente entender o que está em jogo aqui nesse conflito entre Brasil e Estados Unidos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça também de deixar o seu like, de deixar sua curtida e não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sino das notificações para receber o aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que todos os dias temos vídeos novos aqui no canal, sempre com conteúdos atualizados com tudo que vem acontecendo na política e na geopolítica do Brasil e do mundo. Por enquanto é isso, um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.